Eu vou fazer uma pergunta aos senhores que digo, né, porque nós temos alguns jovens e mais alguns irmãos. Eu quero que os senhores sejam sinceros comigo. Quantos ainda querem ouvir a voz de Deus? Olhe para o irmão que está ao seu lado, pergunte para ele ou para ela, o seu vizinho, você está preparado para ouvir tudo aquilo que Deus tem para falar com você? Meus queridos, se não for incômodo, por favor, ponha-se sobre os seus pés, por favor. Ponha-se sobre os vossos pés. Procure, por favor, a segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. E nós iremos ler o versículo de número 10, a parte A do mesmo. Glória a Deus. Segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 10. Quantos encontraram, digam amém. Está escrito assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a cidade de Tessalônica. Diga comigo, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Mais uma vez, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Olhe mais uma vez para o seu vizinho e diga para ele: cuidado. Diga para ele: cuidado com a síndrome de Demas. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eterno Deus e querido Pai, mais uma vez, Senhor, estamos diante da tua santa, inerrante e bendita palavra. Deus, quem fala é o teu Espírito, usando a mim que sou vaso de barro, moldado em tuas mãos. E eu sei que os teus filhos, ó Pai, estão preparados para ouvirem a tua voz. Se porventura, ó Deus, há alguém aqui desapercebido, porque algo tem roubado a sua atenção de toda a dispensão que o Senhor tem enviado sobre nós, que no nome do Senhor Jesus todos os males sejam quebrados e repreendidos, ó Deus, e que a tua igreja tenha liberdade esta noite para te adorar e glorificar o teu nome como convém aos santos. Ó Deus, que a brisa suave do teu Espírito possa amparar-nos esta noite, e que a tua igreja seja edificada pela poderosa palavra do Senhor. Esta é a nossa oração em teu nome, amém. Graças a Deus. Se assente glorificando ao nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos esta noite diante de uma passagem bíblica, ora conhecida por todos os leitores das Santas Escrituras. O apóstolo São Paulo escrevera esta missiva aproximadamente nos anos 66 a 67 depois de Cristo, ao seu filho na fé, chamado Timóteo. Timóteo era pastor na cidade de Éfeso, e Paulo escrevera esta missiva na intenção de preparar melhor o ministério do jovem pastor Timóteo. A cidade de Éfeso era uma cidade bastante complicada. Aos ávidos pesquisadores das Escrituras sabem muito bem disto, que a cidade de Éfeso era uma cidade complicada por causa da sua muita idolatria, por causa das suas muitas orgias espirituais.
para que alguém exercesse o ministério pastoral naquela cidade. E Paulo escreve esta segunda missiva a Timóteo para exortar o moço, o jovem pastor, que ele permanecesse fiel a Deus, mesmo diante de todas as crises que estavam ao seu redor, ali na cidade de Éfeso. Mas quando nós vamos fazendo uma leitura ordenada da carta, e nós chegamos ao capítulo de número 4, nós encontramos aqui agora a despedida de um santo homem de Deus. O apóstolo São Paulo, no capítulo 4 da segunda epístola a Timóteo, ele vai fazer mais algumas ordenanças e também vai despedir-se de Timóteo e da igreja, porque aqui já estava Paulo sendo preparado e aguardando o dia da sua morte. Mas o que nos chama a atenção é que Paulo, como um homem de Deus, um santo homem de Deus, que compreendia o que era ser pastor, fundador de igreja, que acompanhava o seu ministério todo debaixo da graça e da unção do Espírito Santo, ele vai fazer aqui agora algumas declarações, algumas informações de toda a sua trajetória ministerial, e ele vai falar acerca de algumas pessoas que o acompanharam, de algumas pessoas que fizeram parte do seu ministério. E Paulo faz uma terrível e triste declaração acerca de um moço que serviu a ele durante algum tempo. E este moço é o jovem chamado Demas. Diga comigo, Demas. Aqui na segunda carta, no capítulo 4 e o versículo 10, o apóstolo São Paulo diz assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século. Demas era um companheiro do apóstolo Paulo, conhecia Paulo, e eu vou mostrar-lhes aqui nas escrituras a íntima comunhão que tinha Demas com Paulo e com a obra do Senhor. Mas este moço foi tomado por uma síndrome, por uma doença espiritual. Deixa eu explicar para os senhores o que é uma síndrome. Uma síndrome nada mais é do que um estado mórbido, caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas, e que pode ser produzido por mais de uma causa. Nos dias de Demas, houve muitas causas que o levaram a ficar doente espiritual. Esta noite eu vim aqui justamente para falar acerca disto, que existem muitos crentes que muitas coisas os estão levando à decadência espiritual. Mas esta noite a palavra de Deus vai penetrar na divisão da tua alma e do teu espírito e vai te curar. Esta noite levante a tua mão, abra a tua boca e adore ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo está sendo bem claro nas suas palavras, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Vamos conhecer quem era Demas. A Bíblia Sagrada não faz muitas referências a Demas, mas deixa-nos pelo menos 3 relatos da sua história. O primeiro relato da história de Demas está em Filemão, no versículo de número 24. O apóstolo Paulo chama Demas de irmão. Em primeira instância, Demas era um irmão na fé.